Paz do Senhor Jesus, irmãos. João 8,17 diz assim: E na vossa lei está escrito também que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Ele está dizendo isso para dizer: eu testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então, invocando nisso o que estava na Torá por várias vezes, na lei está escrito que toda palavra confirmada por duas testemunhas seria dada como verdadeira. Por quê? Porque eles não admitiam a ideia de que alguém pudesse compactuar com outro alguém para juntamente mentirem. Não é? Hoje em dia nós vemos, não um, nós vemos dezenas, centenas de pessoas fazendo isso. Bem, o que eu quero compartilhar com o irmão nesse texto na verdade, é sobre o nascimento do nosso Salvador. Se nós perguntássemos o que era a chamada estrela de Belém, o que de fato foi aquilo? Foi uma estrela? Um astro? Um meteoro? Como é isso? Então, irmãos, nós fomos ensinados e desde pequeno tivemos a ideia de que de fato tenha sido uma estrela. Me lembro de fotos que no Natal aparece aquela estrela e que a gente tem isso como se fosse de fato assim. Mas não é um astro, não é um meteoro. Então o que é? A Bíblia diz que o significado da expressão estrela, não é, na Revelação, é referente a anjo, não é? As 7 estrelas, os 7 anjos. Não é? Então, o que foi que aqueles sábios ou aqueles chamados magos do Oriente viram de fato? Foi uma estrela? Não. Porque se fosse, não somente eles veriam, mas muitas pessoas veriam, e por certo aquilo chamaria a atenção. Mas não foi assim, porque todo Israel não viu a estrela de tal maneira que, quando eles chegaram nas terras de Israel, perguntaram ao rei, e o rei Herodes então falou que não sabia, ou qualquer coisa assim, dizendo que, olha, assim que vocês encontrarem esse rei, que eu não sei, não é? Então vocês me comuniquem, também quero adorá-lo. Sabemos que a intenção dele era outra. Quer dizer, ninguém viu esse astro, essa estrela, só esses chamados magos. Irmãos, centenas de anos antes de Jesus, vivera um moço chamado Daniel. Nós conhecemos como o profeta Daniel. Daniel foi levado como escravo. Na verdade, ele não foi exatamente um escravo, mas foi levado cativo. Foi levado cativo para a Babilônia e ele passou por vários impérios ou vários governos, não é? Começou com o babilônico, depois foi para Medo e depois para os persas. Então, pelo menos 3 governos diferentes ele viveu. E, curiosamente, quando os governos saíam, ele permanecia. E o governo que vinha mantinha aquela corte de excelência e talvez mudasse um ou outro. Exatamente o oposto que nós vemos hoje. Hoje, cada governo que sai entra é uma confusão. Sai todo mundo, entra todo mundo. E o Daniel, o profeta, viveu muitos anos na Babilônia. E enquanto ele esteve naquele lugar, ele falou para pessoas dali, ele teve relacionamentos assim, sérios, em que ele confiava nas pessoas com quem se relacionava, de maneira que ele foi orientando e contando as coisas que ele, Daniel, conhecia, que ele, Daniel, sabia. Irmão, a Bíblia não fala de pormenores. Muitas vezes
mesmo que ela diga alguns pormenores, não são todas as vezes que isso ocorre. A grande maioria das vezes não é destrinchado a tal ponto. Não fala da vida de Daniel, nesses pormenores cotidianos, como ele vivia, mas nas entrelinhas nós podemos entender algumas coisas. Por exemplo, como que esses três personagens, não é, vieram do Oriente. Imagina-se que da região do Iraque para cima do Irã, naquela região, como é que eles vieram para Israel em busca de um rei extraordinário que regeria o mundo? De onde eles tiraram essa ideia? Quem foi que disse isso a eles? Eles não eram judeus, não tinham a cultura da Torá. Como que eles compreenderam isso? Bem, os estudos mostram que Daniel deixou muitos discípulos lá no Império Medo-Persa, o final, no começo do babilônico, depois o final persa. E quando ele saiu, ele contou para muita gente aquilo que todo pregador fala. Tudo aquilo que Deus nos dá, que Deus nos mostra, a gente fala aos irmãos, porque nós não recebemos nada de Deus para ficar para nós mesmos, nós somos só um porta-voz, somos só mensageiros do Altíssimo. E se Deus levanta um pregador, levanta um servo do Senhor para nos abençoar com a palavra, nós temos que tomar cuidado para aprender com ele, mas não idolatrá-lo. Então Daniel, segundo eu percebo, ele tinha muito conhecimento, muita revelação, que ele não fala. Quando ele entrega a profecia que o Altíssimo mandou que ele entregasse, que ele escrevesse, que ele relatasse. Mas a sua comunhão diária, a sua comunhão íntima com o Senhor Deus, ele não falava muita coisa. Então, dá para perceber que Daniel sabia que Yahshua viria, Jesus viria, ele sabia disso, mas ele não sabia como isso se daria, mas sabia alguns detalhes. Por exemplo, ele sabia que seria precedido por um sinal, não é? Sinal de um anjo. E ele ensinara às pessoas lá na Medo-Pérsia a esse respeito. Olha, imagine o seguinte, assim como os nossos pastores disseram, olha, Jesus voltará no fim dos tempos, assim, 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 e nós aguardamos, e nós guardamos, e porque guardamos, estamos aqui aguardando a vinda de Jesus. A mesma coisa naqueles dias. Então, quando essas pessoas aprenderam, os pais passaram para os filhos, porque é bíblico, não é? Ensina a criança no caminho que deve andar, que quando for grande não se desviará dele. Então, centenas de anos que passaram-se até que viesse esse sinal. Então, aqueles homens já era provavelmente terceira, quarta geração, não sei exatamente, depois de Daniel, quinta geração, depois de Daniel, para que Jesus viesse. Então, quando aparece aquele sinal, aqueles homens que estão cientes do fato, essa ciência veio baseado em ensinamento, baseado em profecia. Então, quando aparece o sinal, eles partem para Jerusalém. Na verdade, eles já tinham uma certa ideia de onde nasceria, porque eles vão com muita determinação. Muito bem, querido irmão, curiosamente, porque três testemunhas, toda a palavra é confirmada. Então, por que três magos ou três sábios do Oriente? Porque Jesus foi testificado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho do Deus único, não somente por judeus, não é? Importantes e como também populares,
mas também pelas nações, pelos gentios. Então, esses três reis, esses três sábios, magos do Oriente, representam as nações. Representa a mim, ou melhor, me representa você, representa todos aqueles que não são judeus, que confessam que Jesus, que Yahshua é o Salvador, que creem nesta mensagem que ele morreu e ressuscitou e que foi para os céus preparar um lugar para nós. Esse lugar não é na terra, é no céu. E ele disse que assim que tivesse tudo pronto, ele voltaria para nos buscar. Esta palavra não é dirigida somente aos apóstolos, mas é dirigida também a todos os crentes, isto é, quando tudo estiver pronto. E a gente pensa, tudo preparado deve ser todas as casas construídas, alguma coisa assim. Na verdade é o reino, quando todo o reino estiver montado, tudo aquilo que está determinado, cada detalhe, cada pessoa, cada função, cada culto, então ele voltará. Então, para nós aqui compreendermos a glória disso tudo, é que Jesus foi reconhecido como verdadeiro Salvador da humanidade, um cordeiro. Ele foi feito cordeiro, ele não é um cordeiro, ele foi um homem. Mas aquele cordeiro representava a morte que o homem teria que morrer e era então prefigurada ou tipificada na morte de uma ovelha, de um cordeiro. Agora, não é mais a morte de um cordeiro, de uma ovelha que vai tipificar, mas é de fato um ser humano que vai fazer este ato. Tudo aquilo que era sombra, agora é luz. Tudo aquilo que indicava, agora é. Tudo aquilo que apontava, agora chegamos ao âmago, chegamos ao centro da palavra da revelação. Yahshua HaMashiach, o Filho do Deus Eterno, veio a este mundo para morrer. Ele veio para morrer. Ele falou que veio para dar a vida. Ele não veio para trazer paz, ele disse, embora sendo ele o príncipe da paz, ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Por quê? Porque ele veio trazer justiça, ele veio trazer separação entre os que querem e os que não querem, os que creem e os que não creem. E não é crer como eu creio, como eu penso, não é crer conceitualmente, depois de uma informação filosófica, como é o caso de vários teólogos, não é? Não é crer nele como diz a Escritura. Não é como Platão pensava, como Sócrates, nada disso, mas como a Escritura fala dele. Querido irmão, foi testemunhado que Jesus era o Salvador. Não somente pela corte, pelas autoridades, mas pelo povo judeu. Não foi somente testemunhado por autoridades, mas por pessoas de poder e de riquezas e de grande destaque entre os gentios. E não foi só por homens de autoridade, como no caso do centurião romano, e como a mulher Ciro-Fenícia, mas também pelo povo do Oriente, esses três personagens tão importantes. Então, irmão, deixo com você essa palavra, que Jesus Cristo, que nós chamamos de Jesus Cristo, seu verdadeiro nome chamam-no hoje de Yeshua. Eu particularmente entendo que Yahshua HaMashiach é o nome dele, não é? Mas como nós não sabemos literalmente a pronúncia exata e estamos como que apalpando, né? Naquele dia nós saberemos o nome do Pai, porque o nome do Filho é o nome do Pai, não é? A Bíblia diz que Jesus falou assim: Pai, eu apresentei ao mundo o teu nome que me destes. Então Jesus diz que o nome do Pai é o mesmo nome dele, não é? É isso que diz a Bíblia. Então o judeu sabe exatamente o nome
do Criador. Se é Yahweh, se é Yahweh, enfim. Se foi Yahweh, se foi Yahushua, ou Yahushua, ou Yeshua, ou Jesus Cristo, o importante é que ele morreu naquela cruz, mas a morte não pôde vencê-lo, não pôde retê-lo. Ele venceu a morte. Ele bateu de frente com a realidade e falou assim: eu tenho o direito de destruí-la. E o fez. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna, mas permanece sobre ele o juízo eterno. Corra para Jesus enquanto há tempo. Não importa a tua cultura, não importa a tua fama, o teu dinheiro. Isso não vale nada, 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 nada. Eu, em 1993, se eu não me engano, nós estávamos em um congresso no Ibirapuera, no ginásio Mauro Pinheiro. E eu entreguei naquela vez uma palavra de revelação, de conhecimento, que alguns chamam de profecia, em que eu dizia para aquele congresso que o Brasil passaria por uma situação, isso está registrado em filmes e tudo, e que nós veríamos deputados, veríamos senadores indo diante do povo, pedindo perdão pelos seus crimes e roubos. E eu estou começando a ver isso dar luz de acontecimento. Nós estamos numa situação muito delicada no Brasil, mas ao mesmo tempo muito interessante. E eu estou aguardando aquela palavra se cumprir. Puxa, mas 93 faz muitos anos. Querido irmão, eu estou esperando profecias feitas há 2.700 anos atrás. Eu estou firme nela, aguardando, porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, todas as promessas que ele tem para você, para mim, não tenha dúvida, ela se cumprirá. Amém? Eu compartilhei isso com o irmão para mostrar quão precioso é o cuidado do Altíssimo em dar testemunho dele mesmo, de que a palavra dele é a verdade e que Yahshua HaMashiach é o Salvador da humanidade. Corra para ele, corra para ele. É a melhor coisa que a gente possa fazer, correr. Correr com o nosso coração, correr com o nosso entendimento, com o nosso louvor, correr com a nossa humilhação, correr com o nosso problema, correr com a nossa alegria, correr com a nossa ansiedade, correr com a nossa dúvida, correr com o nosso desejo de agradá-lo. Corra para Jesus, corra para Ele. Ele é glorioso mesmo. Ele é o príncipe da paz. E te encherá de paz. E te dará respostas. E fará com que tua vida faça total sentido. Porque não há sentido, honestamente, a vida sem Jesus, sem Deus, não há sentido. Não faz sentido essa vida. E que você tenha certeza de que Ele vai te receber. Deus te abençoe, meu irmão. A gente se vê na próxima. Amém? Amém.